Nas lojas 4Girls, roupas masculinas e femininas, com as melhores marcas para atender você, cliente amigo. Ogoshi, patrocinador oficial do Brasileirão Séries A e B. Levi's, marca reconhecida mundialmente com o melhor jeans. A marca feminina que mais vende no Rio de Janeiro. A My Place, com os melhores looks e sempre lançando as principais tendências. Estamos localizados em 2 endereços, no Shopping Boulevard em Campos dos Goitacazes e em Cardoso Moreira. Delivery em Campos e Cardoso Moreira grátis. Enviamos para todo o Brasil. Só chamar no direct do Instagram, @loja 4Girls Boulevard, ou no nosso WhatsApp 22 997265475. Promoção especial para os assinantes do canal Atenção Vascaínos. Só falar com nossas vendedoras que veio pelo canal e ganha 15% de desconto na compra toda. Isso mesmo, 15% no valor total da compra. Aceitamos Pix, parcelamos sua compra em até 6 vezes sem juros no cartão de crédito. Você de outra cidade paga via link de pagamento. Vascaíno ajuda Vascaíno. Acompanhe as novidades em @4Girls Boulevard. Salve, torcedor vascaíno, mais um Faísca Tá On na área, o primeiro do ano de 2022. Vamos debater por aqui o momento que o Vasco vive, momento muito delicado, momento que o Vasco passa o chapéu no mercado atrás de jogadores de qualidade. E todos nós sabemos que, num futebol tão valorizado, com cifras tão altas, é quase impossível a missão de Carlos Brasil e companhia. Se liga aí. Salve galera, a galera que me acompanha aqui semanalmente sabe que o cenário não é esse, hoje é um cenário completamente atípico aqui. Eu que costumeiramente costumo gravar aí o Faísca Tá On dentro de um cenário com muitos pôster, muita coisa do Vasco, o Vasco campeão, o Vasco que eu aprendi a amar, o Vasco que eu aprendi a torcer. E infelizmente, torcedor, esse Vasco está cada vez mais difícil de voltar à tona. Esperei até o último momento para gravar esse Faísca Tá On. Até imaginei gravar lá no começo da semana, no cenário habitual, imaginando que no nosso primeiro Faísca Tá On do ano de 2022, o torcedor pudesse ter algum alento, alguma contratação diferenciada. O Vasco aí que flertou com o Diego Souza, não deu certo. O Vasco aí que flertou com o Recalde, também não deu certo. O paraguaio teve a questão financeira lá no Olímpia. E assim sucessivamente. O mais próximo de acertar, e eu acho que esse sim provavelmente deverá ser jogador do Vasco nesse ano de 2022, é o Luiz Amarídio. O Vasco aí que, a informação do Flávio Dias, está tentando aí fazer um esforço um pouco a mais do que aquilo que o Vasco pode, para quem sabe comprar um pedaço aí dos direitos econômicos desse jogador e assim fazer dele jogador do Vasco. Olha, torcedor, é uma situação muito difícil. Todos nós sabemos o tanto que sofre o nosso clube financeiramente e não é de agora, é de anos. Eu trouxe num Faísca Tá On, há um tempo atrás, uma revista Placar. Eu tenho um acervo muito grande de tudo que é relacionado ao Vasco. E uma delas é uma Placar do ano de 2000, em que a capa é o Romário e o Edmundo abraçados e a capa da Placar sugere o seguinte: o meu não é menor que o seu. Na época, era o salário dos dois. 450 mil reais cada um. 450 mil Romário, 450 mil Edmundo. E dentre os 50 maiores salários do futebol brasileiro, vários eram do Vasco na época de 2000. Eu lembro aqui que tínhamos Mauro Galvão, Júnior Baiano, Viola, Juninho Pernambucano, enfim, Donizete, jogadores que nem o Donizete e o Viola nem titulares não eram, mas mesmo assim estavam entre os 50 maiores salários do nosso país. E hoje o Vasco não consegue competir no mercado com absolutamente nada. A gente teve a possibilidade aí no último dia do ano, uma matéria do jornalista o Vene Casagrande, sobre a possibilidade do Vasco ter o Aleph Manga. Sabe por que o Vasco não conseguiu o Aleph Manga, torcedor? E aqui eu não estou nem fazendo um juízo de valor se o Aleph Manga iria ajudar o Vasco ou não nessa caminhada do ano de 2022. A questão era 500 mil reais que o Vasco não tinha para empregar no empréstimo e pagar a volta redonda. Aí eu pergunto para você, a más
de 20 anos, o Vasco aí pagava para um jogador essa quantia, inclusive pagava para 2, Edmundo e Romário. E hoje o Vasco não consegue essa quantia para trazer um jogador que eu acho que para um cenário de Série B seria um jogador que poderia ajudar sim. Então a questão do Amarídia é outra, informação que a gente trouxe aí durante a semana, 250 mil dólares, o Vasco hoje não tem absolutamente nada. Aí eu pergunto para você, torcedor, como fazer para montar um elenco competitivo se o clube está sempre passando o chapéu, sempre em dificuldade financeira? E essa questão de austeridade não vem agora. Essa questão de austeridade a gente vem passando anos após anos e o Vasco não consegue sair desse momento. Lá em 2000, nós tínhamos um poço de dinheiro que se chamava Nationals Bank, que infelizmente não foi aproveitado da maneira que deveria ter sido aproveitado. Quem sabe até hoje nós ainda estivéssemos bem se aquela época fosse um dinheiro bem aproveitado. E agora, como fazer para sair desse buraco? Existe a questão da SAF, que vai ser muito debatida no ano de 2022. Eu acredito que o Vasco voltar a ser protagonista só se vier novamente um poço de dinheiro. E eu acho que a maneira mais rápida para chegar a esse poço de dinheiro é a questão da SAF. A gente sabe que não é fácil. Vide a questão do Cruzeiro, que começou aí todo mundo achando que o Ronaldo ia arrebentar, ia fazer um super time. Pelo contrário, até aqueles jogadores já contratados já foram chamados e algum deles inclusive dispensados. Então, torcedor, eu acho que esse é o norte para o Vasco de 2022. Tentar no mercado, ou através da SAF, ou através de qualquer outra coisa, uma injeção boa de dinheiro. Porque hoje, você passar essa vergonha de você não ter 500 mil reais para pagar o empréstimo de um jogador, sendo que os protagonistas do futebol brasileiro hoje, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, o próprio Grêmio que caiu, pagam isso de salário para jogador e assim não é um ou outro jogador. Tem jogador nesses elencos, por exemplo, Douglas Costa no Grêmio ganhava 1.600.000 por mês. Então o Grêmio que caiu para a Série B tinha condições de pagar 1.600.000 e o Vasco não tem condição de trazer um jogador por 500 mil. Dói muito e não é esse o cenário que a gente imagina e quer para o ano de 2022. Tomara que todos os agentes políticos do Vasco consigam pensar e imaginar um Vasco forte. Eu sei o quanto isso é uma utopia por tudo aquilo que a gente observa. Agora, quanto mais gente estiver unida para tirar esse Vasco desse atoleiro que se encontra, melhor. E enquanto isso, a gente vai acreditar e jogar todas as fichas no trabalho do Zé Ricardo, porque grandes contratações a gente sabe que não teremos. Então, num primeiro momento, antes dessa questão da SAF ou não, temos que acreditar no trabalho do Zé Ricardo. Que o Carlos Brasil, mesmo com todas essas dificuldades, mesmo passando o chapéu no mercado, consiga trazer jogadores para encorpar esse elenco, e não são poucos. O Vasco precisa, no mínimo, de 10 contratações para ter o mínimo de competitividade já no estadual desse ano. É isso que a gente espera. Valeu, galera! Sigam a gente aí nas redes sociais, o @avascaínos, o @jeanfaisca1. Deixe seu like aí, compartilhe nos seus grupos de Telegram, nos seus grupos de WhatsApp, enfim. E já na próxima semana voltamos à programação normal, quem sabe com mais informações, voltando novamente àquele cenário bonito, aquele cenário cheio de Vasco, das glórias do Vasco, que é o que a gente imagina para esse ano. Um abraço, galera, e até a semana que vem.